Gustavo nunca imaginou que um jantar de negócios pudesse desmoronar daquela forma. Seu filho não parava de chorar até que uma garçonete se abaixou e disse apenas 6 palavras que mudaram tudo para sempre. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 1. O choro que mudou tudo. Gustavo Bittencourt nunca imaginou que um jantar de negócios pudesse desmoronar daquela forma. Sentado à mesa principal do Terraço Curitibano, um dos restaurantes mais exclusivos do Batel, ele tentava manter a compostura enquanto apresentava os números do último trimestre para 3 investidores argentinos. A luz dourada dos lustres franceses refletia nos talheres de prata, e o murmúrio discreto das conversas ao redor criava uma atmosfera de elegância controlada. Lá fora, pela janela panorâmica, as luzes da Avenida Batel cintilavam na noite fria de junho. Tudo deveria estar perfeito. Tudo estava planejado. Mas Gabriel, seu filho de 5 anos, sentado ao lado dele com um suco de laranja intocado, começou a chorar. Não era um choro qualquer. Era aquele tipo de choro que parte do peito, que sobe pela garganta e explode em soluços descontrolados. O tipo de choro que faz o mundo inteiro parar para olhar. Gustavo sentiu o peso dos olhares se virando para a mesa deles. Os investidores trocaram olhares desconfortáveis. O garçom mais próximo hesitou com a bandeja na mão. E Gabriel, pequeno e frágil naquele terno azul marinho que Gustavo insistiu que ele vestisse, escondeu o rosto entre as mãos e chorou, como se o mundo estivesse acabando. Gustavo respirou fundo, tentando controlar a frustração que ardia no peito. Não era raiva do filho, era raiva de si mesmo, da situação, da vida que se tornara uma sequência interminável de compromissos e obrigações que ele não sabia mais como equilibrar. Ele se inclinou para o menino, a voz baixa, mais tensa, tentando não chamar mais atenção do que já haviam chamado. Gabriel, para! Por favor, para de chorar. O menino não respondeu. Continuou chorando, os ombros estreitos tremendo, os dedos pequenos apertados contra o rosto. Gustavo olhou ao redor, procurando alguma solução rápida, qualquer coisa que pudesse interromper aquele momento constrangedor. Os investidores já estavam se levantando, murmurando desculpas educadas em espanhol entrecortado. Ele tentou segurá-los com palavras apressadas, promessas de retomar a conversa mais tarde, mas eles já estavam saindo. E Gustavo sabia que aquela oportunidade de fechar o negócio tinha ido embora junto com eles. Ele voltou a atenção para Gabriel, a frustração dando lugar a um cansaço profundo que ele carregava fazia anos. O que foi? O que você quer? Gabriel apenas chorou mais alto. Gustavo passou a mão pelos cabelos perfeitamente penteados, sentindo o aperto no peito que vinha sempre que se via naquela situação. Ele não sabia o que fazer. Nunca sabia. Desde que Fernanda morrera 5 anos atrás, no parto que deveria ter trazido apenas alegria, Gustavo se perdera. Ele se jogara no trabalho com uma intensidade que beirava a obsessão, construindo um império no mercado imobiliário de Curitiba, como se cada contrato assinado, cada empreendimento lançado, pudesse preencher o vazio que ela deixara. Mas Gabriel estava ali, lembrando-o todos os dias de que ele não era apenas um empresário, era pai, e estava falhando miseravelmente. Foi quando ela apareceu. Gustavo nem percebeu a aproximação dela no começo. Estava ocupado demais, tentando acalmar Gabriel, oferecendo suco, prometendo sorvete, qualquer coisa. Mas então, uma voz suave, feminina, cortou o caos ao redor deles. Com licença. Gustavo levantou os olhos e viu uma garçonete se agachando na altura de Gabriel. Ela tinha cabelos castanhos claros presos num coque baixo, o uniforme impecável do restaurante, e nos olhos castanhos havia algo que ele não conseguia definir. Não era pena, não era julgamento, era compreensão. Ela não tocou no menino.
Não tentou distraí-lo com truques ou palavras vazias. Apenas ficou ali, na altura dele, esperando. E então, com uma voz tão baixa que Gustavo quase não ouviu, ela disse 6 palavras. Ele só precisa de uma mãe. O impacto daquelas palavras foi instantâneo. Gabriel parou de chorar. Não aos poucos, de repente, como se alguém tivesse apertado um botão e interrompido o choro no meio. Ele levantou o rosto molhado de lágrimas e olhou para a garçonete com aqueles olhos castanhos que Gustavo conhecia tão bem, os mesmos olhos de Fernanda. E então, Gabriel fez algo que partiu o coração de Gustavo. Ele se jogou nos braços dela. A garçonete não hesitou. Ela o abraçou, apertando o menino contra o peito, com uma ternura que Gustavo não via fazia tanto tempo que quase esquecera como era. Gabriel enterrou o rosto no pescoço dela, os bracinhos pequenos apertados ao redor do pescoço dela, e murmurou algo baixinho que Gustavo não conseguiu ouvir, mas ela ouviu, e seus olhos se encheram de lágrimas. Gustavo ficou paralisado. Não conseguia se mexer, não conseguia falar. Apenas observava, sentindo algo se despedaçar dentro dele. Aquilo era o que Gabriel precisava. Não de promessas de sorvete, não de brinquedos caros ou viagens de fim de semana. Ele precisava de alguém que o abraçasse daquele jeito, de alguém que o visse, de uma mãe, e Gustavo não tinha como dar isso a ele. A garçonete ergueu os olhos para Gustavo por cima da cabeça de Gabriel, e naquele olhar havia uma pergunta silenciosa. Gustavo não soube o que responder. Ele apenas desviou o olhar, sentindo a garganta apertar, sentindo o peso de 5 anos de ausência emocional despencando sobre ele de uma vez. Quando ela finalmente soltou Gabriel, com delicadeza, o menino ainda estava agarrado a ela, relutante em deixá-la ir. Ela sorriu para ele, um sorriso triste, mas genuíno, e afastou os fios de cabelo grudados nas lágrimas do rosto do menino. Vai ficar tudo bem, tá bom? Gabriel assentiu, ainda fungando, mas finalmente calmo. Ela se levantou, alisou o uniforme, e antes de se afastar, olhou mais uma vez para Gustavo. Havia algo naquele olhar. Não era julgamento, era reconhecimento. Como se ela soubesse exatamente o que ele estava sentindo, como se ela já tivesse estado ali. Desculpe a intromissão, ela disse baixinho, antes de se virar e desaparecer entre as mesas. Gustavo ficou ali sentado, olhando para o filho que agora mexia distraidamente no guardanapo de tecido, os olhos ainda vermelhos, mas já secos. O restaurante voltara ao seu ritmo normal. As conversas recomeçaram. Os garçons circulavam com bandejas, e ninguém mais prestava atenção neles. Mas para Gustavo, o mundo tinha parado. Ele só precisa de uma mãe. As palavras ecoavam na mente dele, implacáveis, verdadeiras, dolorosas. Ele olhou para Gabriel. Realmente olhou. Talvez pela primeira vez em semanas. Viu o rostinho pequeno, os olhos cansados, a solidão que o menino carregava, mesmo estando sempre rodeado de babás, motoristas, governanta. Gabriel estava sozinho, e Gustavo também. Eles estavam sozinhos juntos, vivendo na mesma casa, dividindo o mesmo sobrenome, mas separados por um abismo de silêncio e ausência que Gustavo construíra tijolo por tijolo, tentando se proteger da dor de perder Fernanda. Mas ao se proteger, ele abandonara o único pedaço dela que restara, Gabriel. Ele respirou fundo, sentindo algo se mover dentro dele. Não era uma solução, não era uma resposta. Era apenas uma rachadura na armadura que ele vestia por tanto tempo. Uma rachadura pequena, mas suficiente para deixar entrar um pouco de luz. E dor, porque perceber que estava falhando com o filho doía mais do que qualquer perda nos negócios. Gabriel levantou os olhos para ele, ainda com aquela expressão frágil, esperando, sempre esperando. Esperando que o pai o visse, esperando que o pai estivesse presente, esperando por algo que Gustavo não sabia mais como dar. Mas naquele momento, olhando para o filho, Gustavo tomou uma decisão. Ele não sabia como. Não sabia quando,
mas precisava mudar. Precisava encontrar um jeito de alcançar Gabriel antes que fosse tarde demais. Antes que o menino crescesse e aquele abismo entre eles se tornasse intransponível. Ele estendeu a mão e tocou o ombro de Gabriel. O menino olhou para ele, surpreso com o gesto. "Vamos para casa, filho." Gabriel assentiu. E pela primeira vez na noite, Gustavo viu algo parecido com alívio no rosto do menino. Eles se levantaram, e enquanto Gustavo pagava a conta e guiava Gabriel para fora do restaurante, ele não conseguia parar de pensar naquela garçonete, naquelas 6 palavras, naquele abraço. Ele não sabia quem ela era, não sabia o que a levara a se aproximar deles daquele jeito, mas algo nela tocara não apenas Gabriel, tocara ele também. E enquanto o carro deslizava pelas ruas iluminadas de Curitiba, Gabriel adormecido no banco de trás, Gustavo olhou pela janela e fez uma promessa silenciosa. Ele ia mudar, ia encontrar um jeito de ser o pai que Gabriel precisava, mesmo que isso significasse enfrentar tudo aquilo que ele vinha fugindo por 5 anos, mesmo que isso significasse abrir o coração novamente. E talvez, apenas talvez, aquela garçonete de olhos claros e palavras certeiras fosse a chave para isso. Quando chegaram ao apartamento no edifício Provence, na Avenida Batel, Gustavo carregou Gabriel adormecido até o quarto. O menino pesava tão pouco nos braços dele. Quando foi a última vez que ele o carregara assim? Quando foi a última vez que realmente prestara atenção no filho? Ele deitou Gabriel na cama, tirou seus sapatos e cobriu-o com o edredom. Por um longo momento, ficou ali parado, apenas observando a respiração tranquila do filho. E então, pela primeira vez em muito tempo, Gustavo se permitiu sentir. Sentir a culpa, sentir a dor, sentir o amor que estava enterrado sob camadas de trabalho e negação. "Desculpa, filho," ele sussurrou na escuridão do quarto. "Desculpa por não ter estado aqui." Gabriel não ouviu, mas Gustavo precisava dizer, precisava começar de algum lugar. E aquele, ele decidiu, seria o começo. Capítulo 2. A manhã da consciência. A manhã seguinte chegou com o peso de uma ressaca emocional. Gustavo acordou antes do despertador, como sempre, mas pela primeira vez em muito tempo não saltou imediatamente da cama para checar e-mails ou revisar contratos. Ficou ali deitado, olhando para o teto alto do quarto, pensando em Gabriel, pensando naquele choro, pensando naquele abraço desesperado que o menino dera numa completa estranha, pensando nas 6 palavras que ainda ecoavam em sua mente como um diagnóstico cruel e preciso. Ele só precisa de uma mãe. Gustavo se levantou devagar, vestiu o roupão e caminhou até o quarto de Gabriel. A porta estava entreaberta. Ele a empurrou de leve e viu o filho ainda dormindo, encolhido debaixo do edredom do Homem-Aranha. O rostinho sereno, finalmente livre da tensão que carregara na noite anterior. Gustavo ficou ali parado, observando. Quantas vezes fizera isso nos últimos meses? Quantas vezes realmente prestara atenção no filho, além de garantir que ele estivesse alimentado, limpo, bem vestido? A verdade doía. Ele terceirizara a paternidade, transformara o amor em logística, e Gabriel estava pagando o preço. Desceu para a cozinha, onde a governanta Dona Márcia já preparava o café. Ela era uma senhora de seus 60 anos, eficiente e discreta, que cuidava da casa havia 3 anos. "Bom dia, seu Gustavo. O café já está pronto." Ele assentiu, servindo-se de uma xícara, mas não conseguiu beber. Ficou ali, segurando a xícara quente entre as mãos, perdido em pensamentos. Dona Márcia o observou de soslaio enquanto cortava frutas. "O senhor está bem?" Ele hesitou. Não era de se abrir com funcionários. Nunca fora. Mas algo naquela manhã era diferente. "Dona Márcia," ele começou, a voz mais baixa do que pretendia. "Você acha que eu sou um bom pai?" A mulher parou o que estava fazendo. Virou-se para ele surpresa com a pergunta. "O senhor ama o Gabriel?" "Isso eu sei. Não perguntei se eu amo. Perguntei se sou bom pai." Ela secou as mãos no avental, escolhendo as palavras com cuidado. "O senhor trabalha muito.
Sempre trabalhou. Mas o menino sente falta do Senhor. Sente falta de conversar, de brincar, de ter o pai por perto, não só de nome. As palavras dela confirmavam o que Gustavo já sabia, mas ouvir em voz alta tornava tudo mais real, mais inegável. Ele tomou um gole do café que agora estava amargo na boca. Preciso mudar isso. Dona Márcia deu um sorriso triste. O senhor sempre diz isso, mas dessa vez é diferente. Gustavo sabia que era, porque dessa vez ele vira o filho nos braços de uma estranha, buscando nela o que não encontrava em casa. E aquilo despedaçara algo dentro dele. Quando Gabriel desceu para o café da manhã, ainda de pijama e com os olhos sonolentos, Gustavo estava esperando. Não com o laptop aberto ao lado do prato, como de costume. Não com o celular na mão, respondendo mensagens urgentes. Apenas esperando. Bom dia, filho. Gabriel piscou, surpreso de ver o pai ainda ali àquela hora. Geralmente Gustavo já tinha saído quando ele acordava. Bom dia, papai. Vem cá. Senta aqui do meu lado. O menino obedeceu, subindo na cadeira ao lado do pai. Dona Márcia serviu um copo de leite com chocolate e colocou panquecas no prato dele. Gabriel começou a comer em silêncio e Gustavo percebeu que nem sabia mais como conversar com o próprio filho. Como é que tinham chegado àquele ponto? Como está a escola? Perguntou, sabendo que a pergunta era genérica, vazia, mas era um começo. Boa. O que você anda aprendendo? Coisas. Gustavo respirou fundo. Tentou de novo. Você tem amigos lá? Tenho. Como se chamam? Gabriel deu de ombros, mexendo nas panquecas sem muito interesse. Não lembro. Era mentira. Gustavo sabia que era mentira. Gabriel se lembrava, mas não queria compartilhar, porque eles não tinham esse tipo de conversa. Nunca tiveram. Gustavo sentiu a frustração crescer, mas desta vez não era com Gabriel. Era consigo mesmo. Gabriel parou de comer e olhou para o pai com aqueles olhos grandes e sérios. Papai, a moça de ontem vai voltar. Gustavo sentiu o peito apertar. Qual moça? A moça do restaurante, a que me abraçou. Gustavo não sabia o que responder. Não sei, filho. Por quê? Porque ela era legal. Ela era gentil. Havia um peso naquelas palavras simples. Uma acusação silenciosa. Porque ela fizera em 5 minutos o que Gustavo não conseguira fazer em 5 anos. Eu também posso ser gentil, Gabriel. O menino olhou para ele e havia dúvida naquele olhar. Uma dúvida que cortou Gustavo mais fundo do que qualquer crítica. Você pode? A pergunta era inocente, mas devastadora. Gustavo estendeu a mão e tocou o cabelo do filho, um gesto desajeitado, pouco natural para ele. Posso. E vou tentar ser mais presente, tá bom? Vou tentar estar aqui mais vezes. Gabriel não respondeu. Apenas voltou a comer. E Gustavo não soube se o menino acreditara nele ou não. O Basil... Mais tarde, no escritório da Bittencourt Incorporações, no centro de Curitiba, Gustavo tentou se concentrar no trabalho, mas a mente continuava voltando para a noite anterior, para aquela garçonete, para as palavras dela, para o jeito como ela se agachara na altura de Gabriel, como se soubesse exatamente o que fazer. Quem era ela? Como ela soubera o que dizer? Ele se pegou abrindo o navegador e digitando o nome do restaurante. Terraço Curitibano. Encontrou o site, o telefone, mas hesitou. O que ia fazer? Ligar e perguntar pelo nome de uma garçonete parecia absurdo, invasivo, mas ele não conseguia tirar ela da cabeça. Não apenas por Gabriel. Havia algo nela que o intrigava. A forma como ela olhara para ele, como se o entendesse, como se já tivesse estado onde ele estava. Finalmente, pegou o telefone e discou. Uma voz feminina atendeu. Terraço Curitibano, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu estive aí ontem à noite e gostaria de falar com uma das garçonetes. Ela tinha cabelos castanhos claros, presos num coque. Houve uma pausa. O senhor sabe o nome dela? Não, mas ela foi muito atenciosa com meu filho. Gostaria de agradecê-la pessoalmente. Outra pausa, mais longa. Só temos 2 garçonetes com esse perfil. Pode ser a Laura ou a Jéssica. Laura. O nome soou certo,
Ele não sabia por quê, mas soou certo. Acho que é Laura. A Laura não está hoje. Ela só trabalha terça, quinta e sábado. Gustavo anotou mentalmente. Trabalhava terça, quinta e sábado. Hoje era quarta-feira. Voltaria amanhã à noite. Obrigado. Ele desligou, sentindo-se estranho. O que estava fazendo? Por que isso importava tanto? Mas importava. Porque Laura vira algo que ele não conseguia ver. Porque ela tocara Gabriel de um jeito que ele não sabia como fazer. E talvez, só talvez, ela pudesse ajudá-lo a encontrar o caminho de volta para o filho. Aquela noite, depois de colocar Gabriel na cama, Gustavo ficou sentado na sala escura do apartamento, apenas com a luz da cidade entrando pelas janelas enormes. Dali podia ver o Parque Barigui ao longe, as luzes da cidade se estendendo até onde a vista alcançava. Ele pensou em Fernanda. Pela primeira vez em anos, permitiu-se realmente pensar nela. Não na dor da perda, não na culpa de seguir em frente, mas nela. Em quem ela era. No que ela diria se o visse agora. Ela ficaria decepcionada, não com o sucesso dele nos negócios, mas com o pai que ele se tornara. Fernanda sempre fora presente, calorosa, afetuosa. Era tudo o que ele não era. E quando ela morrera, levara consigo toda a leveza da casa. Gustavo construíra muros ao redor do próprio coração, achando que assim protegeria a si mesmo e a Gabriel da dor. Mas só os afastara um do outro. Ele pegou o celular e abriu a galeria de fotos. Tinha centenas de fotos de Gabriel, mas quase nenhuma deles juntos, quase nenhuma em que ele estivesse realmente presente. Não apenas ao lado do filho, mas com ele. Precisava mudar isso. Precisava aprender. E talvez, apenas talvez, Laura pudesse ensiná-lo. Não porque ela fosse especial, mas porque ela fizera algo simples que ele esquecera como fazer. Ela estivera presente. Na manhã seguinte, Gustavo tomou uma decisão. Cancelou as reuniões da tarde, ligou para a escola de Gabriel e avisou que buscaria o filho pessoalmente. E quando o menino saiu da escola e viu o pai esperando no portão, em vez do motorista, os olhos dele se arregalaram. "Papai!" Gustavo sorriu. "Pensei em te buscar hoje. Podemos tomar um sorvete antes de ir para casa?" Gabriel hesitou, como se não acreditasse, mas então um sorriso pequeno, tímido, apareceu no rosto dele. "Pode, pode." E pela primeira vez em muito tempo, Gustavo sentiu que estava fazendo algo certo. Era um passo pequeno, minúsculo, mas era um começo. E enquanto caminhavam juntos pela calçada, Gabriel segurando sua mão, Gustavo soube que não podia parar ali. Precisava continuar. Precisava se tornar o pai que Gabriel merecia. E na quinta-feira voltaria ao terraço curitibano. Não apenas para agradecer Laura, mas para entender como ela conseguira, em 6 palavras, mostrar-lhe a verdade que ele vinha evitando por 5 anos. Eles foram até a sorveteria Frufruta, na rua Visconde de Guarapuava. Gabriel escolheu 2 sabores, chocolate e morango, e comeu com aquele prazer puro que só crianças têm. Gustavo pediu um café e ficou ali, observando o filho, realmente observando. Quando foi a última vez que fizera isso? Quando foi a última vez que simplesmente estivera presente, sem pressa, sem agenda? "Papai!" Gabriel disse com a boca manchada de chocolate. "Você vai trabalhar muito hoje?" A pergunta era simples, mas carregada de significado. "Não, filho. Hoje eu vou ficar em casa. A gente pode fazer alguma coisa juntos. O que você acha?" Os olhos de Gabriel se iluminaram. "Podemos jogar videogame?" "Podemos." E naquela tarde, Gustavo Bittencourt, empresário bem-sucedido, dono de uma das maiores incorporadoras de Curitiba, sentou-se no chão da sala ao lado do filho e jogou videogame pela primeira vez em anos. Ele era péssimo. Gabriel ria das trapalhadas dele. E aquele som, a risada genuína do filho, foi a coisa mais valiosa que Gustavo ouvira em muito tempo. Talvez, apenas talvez, ainda houvesse tempo de consertar tudo. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar.
Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 3. O reencontro e a verdade. Quinta-feira chegou com uma ansiedade que Gustavo não esperava sentir. Ele passou o dia inteiro no escritório, tentando se concentrar em planilhas e relatórios, mas a mente voltava sempre para aquela decisão improvável que tomara. Voltar ao terraço curitibano, falar com Laura, agradecer, pedir ajuda. Ele nem sabia direito o que pretendia dizer, só sabia que precisava vê-la novamente. Às 18 horas, ele deixou o escritório mais cedo do que o habitual, algo que surpreendeu sua secretária Cristina. O senhor tem reunião amanhã às 8, Dr. Gustavo. Eu sei, Cristina. Vou revisar tudo em casa. Ela assentiu, mas ele percebeu o olhar curioso. Gustavo Bittencourt não saía cedo. Nunca saía cedo. Mas hoje era diferente. Passou em casa apenas para trocar de roupa e verificar se Gabriel estava bem. O menino estava na sala com Dona Márcia, montando um quebra-cabeça no tapete. Quando viu o pai, levantou os olhos com aquela expressão de surpresa que ainda doía no peito de Gustavo. Você já voltou? Voltei, mas vou sair de novo agora à noite. Tenho um compromisso. A decepção no rosto de Gabriel foi sutil, mas Gustavo a captou. Ele se agachou ao lado do filho, algo que raramente fazia. Mas amanhã eu volto cedo. A gente pode jantar juntos, só nós dois. Pode ser? Gabriel olhou para ele, avaliando se podia acreditar naquela promessa. Pode. Gustavo bagunçou os cabelos do menino com um carinho desajeitado e se levantou. Dona Márcia o observava com um misto de aprovação e cautela. Ele sabia o que ela estava pensando. Quantas promessas ele já fizera e quebrara. Mas dessa vez seria diferente. Tinha que ser. O terraço curitibano estava mais cheio do que na última vez. Era quinta à noite e o restaurante recebia um público variado, desde casais elegantes até pequenos grupos de executivos comemorando negócios fechados. Gustavo pediu uma mesa discreta perto da janela, de onde conseguia observar o salão sem chamar atenção. O maître o reconheceu imediatamente. Boa noite, Sr. Bittencourt. É um prazer tê-lo conosco novamente. Gustavo apenas assentiu, sentindo-se estranhamente deslocado. Não estava ali para fechar negócios. Não estava ali por obrigação. Estava ali por algo que não sabia nomear. Sentou-se, pegou o cardápio, mas mal olhou para ele. Seus olhos vasculhavam o salão, procurando. E então a viu. Laura atravessava o salão com uma bandeja equilibrada na mão, o mesmo coque impecável, o mesmo uniforme. Mas havia algo diferente nela hoje. Ela parecia cansada, não fisicamente, era um cansaço mais profundo, o tipo que mora nos olhos. Ela atendia às mesas com eficiência e educação, mas Gustavo percebeu a forma mecânica como sorria, como se estivesse apenas cumprindo um roteiro. Quando ela finalmente se aproximou da mesa dele, levou alguns segundos para reconhecê-lo, e quando reconheceu, algo mudou em sua expressão. Não era desconforto, era surpresa, e talvez um toque de apreensão. Boa noite. Boa noite, Laura. Ela piscou ao ouvir o próprio nome. O senhor sabe meu nome? Liguei aqui para descobrir. Queria agradecer pelo que você fez por meu filho. Laura desviou o olhar, como se o agradecimento a incomodasse. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não. Gustavo se inclinou ligeiramente para a frente, a voz baixa, mas firme. Você fez o que eu não consegui fazer. Ela ficou em silêncio por um momento, segurando a bandeja vazia contra o corpo. O clima entre eles era estranho, carregado de algo não dito. Seu filho está bem? Perguntou ela finalmente. Está melhor do que estava naquela noite, pelo menos. Laura assentiu, mas não sorriu. Havia algo na forma como ela olhava para Gustavo, como se o visse além do terno caro e da postura confiante, como se visse a falha, a ferida. Posso fazer meu pedido? Ele perguntou, tentando trazer a conversa de volta a algo menos desconfortável. Claro. O que o senhor vai querer? Qualquer coisa. Pode escolher você. Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa. Eu?
Confio no seu gosto. Laura hesitou, mas então anotou algo no bloquinho. Vou trazer o prato do dia então. E algo para beber? Água está bom. Ela se afastou e Gustavo ficou ali, sentindo-se ridículo. O que estava fazendo? Por que aquilo importava tanto? Mas importava. Porque Laura tocara em algo que ele escondia havia anos. Quando ela voltou com a refeição, Gustavo a observou colocar o prato à sua frente com cuidado. Ela se virou para ir embora, mas ele a chamou. Laura! Ela parou, virando-se apenas o suficiente para encará-lo. Sim? Posso te fazer uma pergunta? Ela hesitou. Depende da pergunta. Como você sabia o que dizer para ele? Laura respirou fundo, como se estivesse decidindo se deveria ou não responder. Finalmente ela disse a voz baixa. Eu também tenho uma filha. Pausa. Tinha. Não vejo ela há 3 anos. Perdi a guarda. O tempo verbal a corrigiu sozinha, e Gustavo viu a dor cruzar o rosto dela. O silêncio que se instalou entre eles foi pesado. Gustavo não esperava aquilo. Não esperava que Laura carregasse uma dor tão semelhante à que ele via em Gabriel. Sinto muito. Ela deu de ombros, mas o gesto não escondia a mágoa. Eu cometi erros. Paguei por eles. E agora vivo com isso. Quantos anos ela tem? 8. Gustavo imaginou uma menina de 8 anos. Imaginou Laura tentando vê-la e não conseguindo. Imaginou a dor daquilo. Você tentou recuperar a guarda? Todos os dias, mas o pai dela tem dinheiro, tem advogados, tem influência, e eu tenho dívidas e 2 empregos. O sistema não foi feito para pessoas como eu. Havia uma amargura naquelas palavras, mas também resignação. Laura aprendera a conviver com a injustiça, e talvez por isso soubera exatamente o que dizer para Gabriel, porque ela conhecia a falta, a ausência, a dor de querer algo que não pode ter. Por isso você se aproximou deles, Gustavo disse, não como pergunta, mas como constatação, porque viu nele algo que conhece. Laura olhou para ele e pela primeira vez Gustavo viu lágrimas nos olhos dela. Não queria que ele crescesse sentindo o que eu sinto. Não queria que ele se acostumasse com a falta, porque quando você se acostuma é pior. Você para de esperar, para de acreditar. E uma criança não deveria viver assim. As palavras dela atingiram Gustavo com força. Porque era exatamente isso que estava acontecendo com Gabriel. Ele estava se acostumando, estava parando de esperar, e Gustavo era o responsável. Eu não sei como ser o pai que ele precisa, Gustavo confessou, surpreso com a própria vulnerabilidade. Desde que minha esposa morreu, eu me perdi, me joguei no trabalho porque era mais fácil do que lidar com a dor, e agora meu filho está pagando por isso. Laura secou os olhos rapidamente, recompondo-se. Ela olhou ao redor, verificando se alguém estava prestando atenção na conversa deles. O gerente observava de longe, e ela sabia que não podia ficar muito tempo ali. Olha, eu preciso voltar ao trabalho, mas posso te dizer uma coisa? Gustavo assentiu. Seu filho não precisa de um pai perfeito, ele só precisa de um pai presente. É simples assim? Não parece simples, porque você está pensando demais. Crianças não querem grandes gestos, querem atenção, querem ser ouvidas, querem saber que importam. E se você conseguir dar isso a ele, já vai estar fazendo mais do que a maioria. Gustavo absorveu cada palavra, sentindo algo se reorganizar dentro dele. Você é sábia, Laura sorriu, mas era um sorriso triste. Sou apenas alguém que aprendeu do jeito mais difícil. Ela se virou para ir embora, mas Gustavo a chamou mais uma vez. Laura, espera. Ela parou. O que você faria se pudesse ver sua filha de novo? A pergunta a pegou desprevenida. Ela ficou em silêncio por um longo momento, e quando respondeu, a voz estava embargada. Eu a abraçaria e pediria desculpas por tudo que ela teve que passar por minha causa, e então passaria cada segundo mostrando a ela que eu nunca deixei de amá-la. Gustavo assentiu devagar. E se eu te dissesse que posso ajudar? Laura franziu a testa. Ajudar? Como? Tenho advogados, bons advogados. Posso colocá-los à sua disposição. Ela recuou um passo,
como se a oferta fosse perigosa. Por quê? Você nem me conhece. Porque você me ajudou, mesmo sem saber, e porque ninguém deveria viver separado de alguém que ama. Laura balançou a cabeça, os olhos marejados. Eu não posso aceitar isso. É caridade. Não é caridade, é justiça e é gratidão. Ela ficou parada ali, travada entre a esperança e o medo de acreditar. E Gustavo viu naquele momento o quanto eles eram parecidos. Dois náufragos tentando se manter à tona. Dois corações partidos tentando encontrar um caminho de volta para quem amavam. Pensa no que eu disse, ele murmurou. E se mudar de ideia, me procura. Laura não respondeu. Apenas se afastou, desaparecendo entre as mesas, deixando Gustavo sozinho com seus pensamentos. Ele comeu sem prestar atenção na comida, pagou a conta generosamente, e quando saiu do restaurante naquela noite, sabia que algo tinha mudado. Não apenas em relação a Gabriel, mas em relação a si mesmo. Ele passara 5 anos fugindo, mas agora estava pronto para enfrentar. E enquanto dirigia de volta para o Batel, pelas ruas iluminadas de Curitiba, Gustavo percebeu que aquela garçonete, Laura, não era apenas alguém que o ajudara. Era alguém que também precisava de ajuda, e talvez, ao ajudá-la, ele finalmente encontrasse a redenção que buscava. Capítulo 4. Promessas e reconstruções. Gustavo cumpriu a promessa. Na sexta-feira, saiu do escritório às 5 da tarde, algo que chocou não apenas Cristina, mas toda a equipe. Ele passou numa loja de brinquedos no Shopping Crystal, na rua Comendador Araújo, e comprou um jogo de tabuleiro que o vendedor garantiu ser perfeito para crianças de 5 anos. Quando chegou em casa, Gabriel estava sentado no sofá, assistindo desenhos animados. A expressão de surpresa no rosto do menino, quando viu o pai chegar cedo com um embrulho nas mãos, foi tão genuína que Gustavo sentiu o peito apertar. Papai! Oi, filho! Trouxe uma coisa pra gente. Gabriel desceu do sofá devagar, como se não confiasse completamente na cena à sua frente. O que é? Um jogo. Pensei que a gente podia jogar juntos antes do jantar. Os olhos do menino se iluminaram, mas ainda havia cautela ali, medo de se decepcionar novamente. De verdade? De verdade. Eles se sentaram no tapete da sala e Gustavo abriu a caixa do jogo. Era algo sobre construir cidades e coletar recursos, simples o suficiente para uma criança, mas envolvente. No começo, Gabriel estava tímido, quase receoso de se divertir. Mas aos poucos, conforme jogavam, ele foi se soltando. Ria quando ganhava uma rodada. Comemorava quando conseguia completar uma construção. E Gustavo, que não se lembrava da última vez que brincara com o filho, sentiu algo se afrouxar dentro dele. Não era redenção, não era cura instantânea, mas era conexão. E isso, ele percebeu, era o começo. Papai, você é ruim nisso. Gabriel disse entre risadas quando Gustavo errou uma jogada óbvia. Sou péssimo, Gustavo admitiu, rindo também. Você vai ter que me ensinar. Eu ensino. O menino estava radiante. E naquele momento, Gustavo viu um lampejo da criança que Gabriel poderia ser se tivesse mais momentos assim. Se tivesse um pai presente. Eles jantaram juntos, apenas os dois. E pela primeira vez em muito tempo, a conversa fluiu. Gabriel contou sobre a escola, sobre o colega que sempre trazia figurinhas diferentes, sobre a professora que cantava músicas engraçadas durante as aulas. E Gustavo ouviu. De verdade ouviu. Não com a mente dividida entre e-mails e planilhas, mas presente ali, naquele momento. Quando colocou Gabriel na cama, o menino segurou sua mão antes que ele saísse. Papai? Sim. Você vai embora de novo amanhã? A pergunta era simples, mas carregada de medo. Medo de que aquilo fosse temporário. Medo de que Gustavo voltasse a desaparecer. Vou trabalhar amanhã de manhã, Gustavo disse com honestidade. Mas volto na hora do almoço. A gente pode fazer alguma coisa juntos à tarde. O que você acha? Gabriel pensou por um momento. Podemos ir no parque? Podemos.
O sorriso que iluminou o rosto do menino valeu mais do que qualquer contrato milionário que Gustavo já assinara. Ele beijou a testa de Gabriel, algo que não fazia havia meses, e apagou a luz do quarto. No corredor, Dona Márcia o esperava com um sorriso discreto. O senhor está diferente. Estou tentando. Está conseguindo. No sábado, Gustavo levou Gabriel ao Parque Barigui. Fazia sol e o parque estava cheio de famílias, crianças correndo, pessoas fazendo piquenique na grama. Gabriel correu à frente animado e Gustavo o seguiu, sentindo-se estranhamente leve. Eles andaram de bicicleta alugada ao redor do lago, tomaram sorvete e Gustavo deixou Gabriel brincar no playground sem pressa, sem ficar checando o relógio a cada 5 minutos. Foi durante aquele passeio que Gustavo percebeu o quanto tinha perdido. Não apenas meses ou anos, mas momentos, pequenos momentos que nunca voltariam. Gabriel aprendendo a andar, dizendo as primeiras palavras, descobrindo o mundo. Gustavo estivera fisicamente presente em alguns desses momentos, mas mentalmente ausente. E agora, olhando o filho subir no escorregador com os olhos brilhando de alegria, ele jurou a si mesmo que não perderia mais nada. Quando voltaram para casa no fim da tarde, Gabriel estava exausto, mas feliz. Ele adormeceu no carro e Gustavo o carregou até o quarto, deitando-o na cama com cuidado. Ficou ali por um momento, apenas observando o filho dormir, e sentiu algo que não sentia havia muito tempo: gratidão. Naquela noite, depois que Gabriel adormeceu, Gustavo se sentou no escritório em casa e pegou o telefone. Discou o número do escritório de advocacia que usava para questões corporativas. Alguém atendeu mesmo sendo sábado à noite. Gustavo Bittencourt, preciso falar com o Dr. Henrique. É urgente. Alguns minutos depois, o advogado estava na linha. Gustavo, o que aconteceu? Preciso que você cuide de um caso para mim. Caso corporativo? Não. Guarda de menor. Houve uma pausa surpresa. Você tem outro filho? Não é meu filho. É de uma conhecida. Ela perdeu a guarda injustamente e quero que você reverta isso. Gustavo, isso não é minha área. Eu sei, mas você conhece quem trabalha com isso. Os melhores. Quero que você monte uma equipe e cuide disso pessoalmente. Henrique hesitou. Isso vai custar caro. Não me importo com o custo, me importo com o resultado. Qual o nome dela? Laura. Gustavo fez uma pausa, percebendo que não sabia o sobrenome dela. Trabalha no terraço curitibano. Vou conseguir as informações completas e te passo. Henrique suspirou, mas Gustavo ouviu a curiosidade na voz dele. Tudo bem, vou começar a investigar. Mas Gustavo, posso perguntar por que você está fazendo isso? Porque ela me mostrou algo que eu precisava ver e porque todo mundo merece uma segunda chance. Depois de desligar, Gustavo ficou sentado no silêncio do escritório, pensando. Ele sabia que estava se envolvendo em algo que talvez não devesse. Laura era praticamente uma estranha, mas ao mesmo tempo ela não era. Ela tocara em algo profundo nele, mostrara a verdade sem filtros e, de certa forma, salvara não apenas Gabriel naquela noite, mas ele também. Na segunda-feira, Gustavo voltou ao terraço curitibano. Não avisou que iria. Simplesmente apareceu no horário do almoço, pediu uma mesa e esperou. Laura o viu antes mesmo de chegar à mesa dele. Ele percebeu pela forma como ela parou no meio do salão, como se estivesse decidindo se deveria ou não atendê-lo. Mas então ela veio. Você de novo, ela disse, tentando soar casual. Mas Gustavo percebeu a tensão. Eu de novo. O que vai querer hoje? Conversar. Laura olhou ao redor, verificando se o gerente estava por perto. Não posso ficar conversando durante o expediente. Eu sei, só queria te dar uma informação. Ela cruzou os braços, defensiva. Que informação? Contratei um advogado para você. O rosto dela se fechou imediatamente. Eu disse que não quero caridade. Não é caridade, Laura. É justiça. E você merece ter sua filha de volta. Você não me conhece. Não sabe se eu mereço ou não. Eu sei o suficiente. Sei que você ama sua filha. Sei que está lutando sozinha há 3 anos. E sei que ninguém deveria ter que lutar sozinho. Laura desviou o olhar.
E Gustavo viu as lágrimas se formando nos olhos dela. Ela estava travando uma batalha interna entre o orgulho e a esperança. "Por que você está fazendo isso?" perguntou ela, a voz trêmula. "Porque você me ajudou, e porque eu posso, e porque está certo." Ela balançou a cabeça, as lágrimas finalmente caindo. "Eu não sei o que dizer. Diga que vai aceitar. Diga que vai deixar alguém te ajudar." Laura ficou em silêncio por um longo momento, e então, finalmente assentiu. "Tá bom, mas com uma condição." "Qual?" "Isso não é dívida, não vou te dever nada." Gustavo sorriu. "Combinado." Ela secou os olhos rapidamente, tentando se recompor. O gerente estava olhando. "Preciso voltar ao trabalho." "Eu sei. Meu advogado vai entrar em contato com você essa semana. Dá todas as informações que ele pedir. Ele é bom, muito bom." Laura assentiu de novo, ainda visivelmente abalada. "Obrigada." "De nada." "E Laura?" Ela parou antes de se afastar. "Sim, obrigado você, por me mostrar o que eu estava perdendo." Ela não respondeu. Apenas deu um sorriso pequeno, quase imperceptível, e se afastou. Gustavo ficou ali, terminando o almoço, sentindo algo estranho e bom. Não era redenção, ainda não. Mas era movimento, era mudança. E pela primeira vez em 5 anos, ele sentia que estava indo na direção certa. Quando saiu do restaurante, o sol batia forte nas ruas de Curitiba. E Gustavo se pegou pensando em Gabriel, em Laura, em segundas chances, e em como a vida tinha uma forma estranha de colocar as pessoas certas no caminho umas das outras. Ele não sabia o que viria a seguir. Não sabia se conseguiria ser o pai que Gabriel merecia. Não sabia se Laura conseguiria recuperar a filha. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele tinha esperança. E às vezes esperança era tudo que alguém precisava para começar de novo. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 5. As Semanas da Transformação. As semanas que se seguiram trouxeram mudanças que Gustavo nunca imaginou possíveis. Ele reestruturou a agenda, delegou mais tarefas e, pela primeira vez em 5 anos, colocou Gabriel como prioridade. Não foi fácil. Houve reuniões que precisou desmarcar, contratos que teve que negociar por videoconferência, noites em que voltava para casa exausto, mas ainda assim sentava-se ao lado do filho para ouvir sobre o dia dele. E a cada pequeno gesto, a cada conversa, a cada risada compartilhada, o abismo entre eles diminuía. Gabriel florescia. As professoras comentaram a mudança. O menino estava mais participativo, mais alegre, mais presente. E Gustavo, por sua vez, descobriu um lado de si mesmo que pensava ter perdido. A capacidade de se importar com algo além dos números e das metas. Enquanto isso, o processo de Laura avançava. Dr. Henrique montara uma equipe afiada e em menos de 2 semanas já tinham reunido documentação suficiente para entrar com uma petição de revisão de guarda. Gustavo acompanhava tudo de perto, não por controle, mas por genuíno interesse. Ele queria que Laura tivesse o final feliz que ele mesmo estava construindo com Gabriel. Numa quinta-feira à noite, 3 semanas após o primeiro encontro no restaurante, Gustavo voltou ao terraço curitibano. Não para jantar, mas para dar notícias. Laura estava terminando o turno quando o viu entrar. Ela se aproximou com uma expressão cansada, mas curiosa. "Você virou cliente fixo aqui." "Parece que sim. Como você está?" "Cansada, confusa, esperançosa, tudo ao mesmo tempo." Gustavo sorriu. "Tenho novidades, boas, muito boas." "Que novidades?" A audiência foi marcada, daqui a 2 semanas. Laura ficou pálida. Levou a mão à boca, os olhos arregalados. 2 semanas. Eu não estou pronta. Você está. Henrique disse que o caso está sólido, e ele não costuma errar. Mas e se eu perder de novo? E se o juiz achar que eu não sou boa o suficiente? Gustavo segurou o olhar dela. Você é boa o suficiente. Você sempre foi. O sistema é que falhou com você.
Laura respirou fundo, tentando controlar as emoções. Ele via a luta interna dela, o medo batalhando contra a esperança. Vou estar lá, ele disse. Na audiência, se você quiser. Ela ergueu os olhos surpresa. Por quê? Porque você não precisa passar por isso sozinha. As lágrimas vieram, silenciosas e inevitáveis. Laura secou rapidamente, mas não antes que Gustavo visse o quanto aquilo significava para ela. Obrigada, ela murmurou, a voz embargada. Por tudo. Você não precisa agradecer. Preciso sim, você está mudando minha vida. E você mudou a minha. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas se olhando. E algo passou entre eles. Não era romantismo, era reconhecimento. Duas pessoas quebradas que se encontraram no momento certo quando mais precisavam. O gerente do restaurante se aproximou, interrompendo o momento. Laura, seu turno acabou. Pode ir. Ela assentiu, pegou a bolsa no vestiário e, quando voltou, Gustavo ainda estava ali. Posso te dar uma carona? Ela hesitou. Eu pego o ônibus. Eu sei, mas hoje não precisa. Laura olhou para ele avaliando e então concordou. Tá bom. O carro de Gustavo estava estacionado ali perto. Ele abriu a porta para ela e Laura entrou, sentindo-se estranha naquele ambiente de couro macio e tecnologia. Era um mundo completamente diferente do dela. Onde você mora? No Boqueirão. É longe. 1 hora de ônibus, mais ou menos. Às vezes mais. Gustavo programou o GPS e começou a dirigir. O silêncio no carro era confortável, mas carregado de coisas não ditas. Foi Laura quem quebrou o silêncio. Como está o Gabriel? Ele perguntou por mim? Perguntou várias vezes. Gustavo sorriu, lembrando das perguntas insistentes do filho. Ele te chama de moça bonita do restaurante. Laura riu. Um som genuíno que iluminou o interior do carro. Ele é um doce. É, está melhor. Muito melhor. Desde aquela noite eu mudei. Estou tentando ser o pai que ele precisa. E está conseguindo? Gustavo pensou por um momento. Estou no caminho. Ainda erro muito. Ainda tenho dias em que o trabalho toma conta. Mas agora eu percebo. Agora eu corrijo. E isso já é diferente. Laura olhou pela janela, observando as luzes da cidade passarem. A Avenida 7 de Setembro estava movimentada, cheia de ônibus e carros voltando do trabalho. Você sabe que a maioria das pessoas não muda, né? Ela disse. Muita gente simplesmente aceita que é assim e segue em frente. Eu não posso aceitar, não depois do que você disse, não depois de ver meu filho nos braços de uma estranha porque não encontrava isso em mim. As palavras eram cruas, honestas, e Laura sentiu o peso delas. Eu não sou especial, Gustavo. Eu só disse o que vi, mas foi o que eu precisava ouvir. Eles dirigiram em silêncio por mais alguns minutos, até chegarem ao endereço que Laura dera. Era um prédio simples, antigo, num bairro operário. Gustavo estacionou em frente. Laura já ia abrir a porta quando ele falou. Posso te fazer uma pergunta? Ela se virou. Pode. Quando foi a última vez que você viu sua filha? Laura ficou tensa. Há 3 anos, no dia que perdi a guarda. Você tentou vê-la depois? Tentei. O pai dela mudou de cidade, não me passa o endereço. Só me deixa ligar uma vez por mês. E mesmo assim ele supervisiona a ligação. A dor naquelas palavras era palpável. Gustavo sentiu raiva. Raiva de um homem que ele nem conhecia. Raiva de um sistema que permitia aquilo. Isso vai mudar. Você vai ter sua filha de volta. Laura olhou para ele com uma intensidade que o pegou desprevenido. Por que você se importa tanto? Por que isso é tão importante para você? Gustavo não respondeu imediatamente. Ele olhou para as próprias mãos no volante, buscando as palavras certas. Porque eu quase perdi meu filho. Não legalmente, mas emocionalmente. E se você não tivesse aparecido naquela noite, eu teria perdido ele completamente. Ele teria crescido me odiando, ou pior, sendo indiferente. E eu não teria culpa de mais ninguém além de mim mesmo. Laura entendeu. Ela via agora que não era apenas sobre ajudá-la. Era sobre redenção. Sobre Gustavo tentar consertar no mundo de outra pessoa o que quase destruíra no próprio. Você é um bom homem, Gustavo.
Ele balançou a cabeça. Estou tentando ser. Laura abriu a porta, mas antes de sair, se virou mais uma vez. Quer subir? Tomar um café? A oferta o surpreendeu. Não é tarde? Nunca é tarde para um café. E acho que você merece conhecer um pouco mais de quem está ajudando. Gustavo desligou o carro e a seguiu. O prédio não tinha elevador. Eles subiram 3 lances de escada até um apartamento pequeno no 3º andar. Laura abriu a porta e Gustavo entrou num espaço apertado, mas organizado. Sala e cozinha integradas, um sofá velho mas limpo, uma mesinha de centro com revistas empilhadas. Nas paredes, fotos, muitas fotos, e em todas elas uma menina de cabelos castanhos e sorriso largo. Laura seguiu o olhar dele. É a Helena, minha filha. Ela é linda. É a coisa mais bonita que já fiz na vida. Laura foi até a cozinha e começou a preparar café. Gustavo ficou na sala olhando as fotos. Helena bebê. Helena dando os primeiros passos. Helena com um bolo de aniversário na frente. Em todas, Laura estava junto, sorrindo, viva de um jeito que ele não via nela agora. O que aconteceu? Ele perguntou sem rodeios. Laura parou de mexer o café por um momento. Eu era jovem, 22 anos quando ela nasceu. O pai dela era mais velho, bem-sucedido, charmoso. Eu achei que era amor, mas era controle. Quando tentei sair, ele usou tudo contra mim. Minhas dívidas, meus empregos instáveis, meu histórico. E o juiz acreditou nele. Acreditou que eu não tinha condições de cuidar dela. Gustavo sentiu o estômago revirar. E você tentou lutar? Tentei, mas sozinha, sem advogado decente, sem recursos. Perdi. E desde então estou juntando dinheiro, trabalhando, tentando me estruturar para tentar de novo. Mas é difícil, é muito difícil. Ela serviu o café e entregou uma xícara a ele. Eles se sentaram no sofá pequeno, lado a lado. Você vai ganhar dessa vez. Você tem que acreditar nisso. Laura tomou um gole do café. Estou tentando, mas tenho medo. Medo de acreditar e me decepcionar de novo. Gustavo entendeu aquele medo, porque sentira o mesmo quando começou a se abrir para Gabriel novamente. O medo de falhar, o medo de não ser suficiente. Mas você não está sozinha agora. Ela olhou para ele e havia algo diferente naquele olhar. Gratidão, sim, mas também algo mais. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. Eles conversaram por horas. Sobre Helena, sobre Gabriel, sobre perdas e recomeços. Sobre como a vida tinha uma forma cruel de ensinar lições. E quando Gustavo finalmente saiu daquele apartamento pequeno, já passava da meia-noite. Ele se sentiu diferente, mais leve, mais humano. No caminho de volta para o batel, ele pensou em Fernanda. Pela primeira vez sem dor paralisante, apenas com saudade suave. E se perguntou se ela estaria orgulhosa dele agora. Se estaria feliz em vê-lo tentando consertar os erros, tentando ser melhor. Quando chegou em casa, foi até o quarto de Gabriel. O menino dormia profundamente, abraçado ao ursinho de pelúcia. Gustavo se sentou na beira da cama e apenas observou. E então, baixinho, murmurou: Eu prometo, filho, prometo que nunca mais vou te deixar sozinho. Capítulo 6. O dia da audiência. O dia da audiência chegou com um céu cinzento sobre Curitiba. Gustavo acordou cedo, vestiu o melhor terno que tinha e, antes de sair, passou no quarto de Gabriel. O menino ainda dormia, mas Gustavo se agachou ao lado da cama e beijou sua testa. Hoje é um dia importante, filho. Vou ajudar alguém muito especial a reencontrar quem ela ama. Gabriel murmurou algo no sono, e Gustavo sorriu. Ele deixou um bilhete na mesinha de cabeceira. Algo que começara a fazer recentemente. Volto para o almoço. Te amo, papai. Encontrou Laura na frente do Fórum da Comarca de Curitiba, na Praça Santos Andrade. Ela estava nervosa, as mãos tremendo levemente enquanto segurava a bolsa. Usava um vestido simples, mas elegante, o cabelo solto pela primeira vez desde que ele a conhecera. Estava diferente, mais vulnerável, mais humana. Você está linda, Gustavo disse. E não era bajulação. Era verdade. Obrigada. Estou morrendo de medo. Eu sei.
Mas você não está sozinha. Dr. Henrique apareceu instantes depois, acompanhado de uma advogada jovem de sua equipe. Ele cumprimentou Laura com firmeza. Estamos prontos. O caso está sólido. Só preciso que você confie em nós. Laura assentiu, mas Gustavo viu o terror nos olhos dela. Ele tocou seu braço gentilmente. Vai dar certo. Tem que dar. Minha sala de audiências era fria e formal. Laura sentou-se ao lado de Henrique e Gustavo ficou nas cadeiras do fundo como observador. Do outro lado, o ex-marido de Laura, Fernando, estava acompanhado de 2 advogados caros. Ele era exatamente como Gustavo imaginara. Terno impecável, postura arrogante, olhar desdenhoso quando viu Laura. O juiz entrou e todos se levantaram. A audiência começou. Henrique foi cirúrgico. Apresentou documentos que comprovavam a estabilidade financeira de Laura nos últimos anos, cartas de recomendação dos empregadores, laudos psicológicos atestando sua sanidade mental e capacidade parental. E então veio o testemunho de Laura. Ela subiu ao estrado com as pernas tremendo. O juiz pediu que ela se identificasse. Laura Cardoso da Silva, 29 anos. A voz dela estava fraca, mas ela respirou fundo e continuou. A advogada de Fernando foi dura. Questionou as escolhas de Laura, seu histórico financeiro, os anos de ausência. Laura respondeu cada pergunta com honestidade dolorosa, admitindo seus erros, mas deixando claro que nunca, nem por um segundo, deixara de amar a filha. E então foi a vez de Henrique. Meritíssimo. Esta mulher não perdeu a guarda por ser má mãe. Perdeu porque o sistema privilegia quem tem mais dinheiro. Mas dinheiro não mede amor, não mede dedicação. Laura trabalhou em 2 empregos durante 3 anos, juntando cada centavo, não para luxo, mas para ter condições de ter sua filha de volta. Ela ligou todos os meses, mesmo quando mal conseguia ouvir a voz de Helena do outro lado da linha. Ela nunca desistiu, e isso, meritíssimo, deveria contar. O juiz ouviu em silêncio, e então fez a pergunta que mudou tudo. Senhora Laura, se eu conceder a guarda compartilhada, o que a senhora faria primeiro? Laura não hesitou. Os olhos se encheram de lágrimas, mas a voz saiu firme. Eu abraçaria minha filha e pediria desculpas por todos os dias que não estive lá. E então passaria o resto da vida mostrando a ela que eu nunca deixei de ser mãe dela. Mesmo longe, mesmo sem poder tocá-la, eu nunca deixei de ser mãe. O silêncio que se instalou na sala foi profundo. Até Fernando desviou o olhar. O juiz anotou algo, fechou a pasta e anunciou: vou analisar todos os documentos apresentados. A decisão será comunicada em 10 dias. A audiência está encerrada. Laura saiu dali tremendo. Gustavo a encontrou no corredor e ela desabou. Não foi em choro escandaloso, foi em soluços contidos, silenciosos, de quem segurou tanto que não sabia mais como liberar. Gustavo a abraçou, e ela se agarrou a ele como se fosse a única coisa sólida num mundo que insistia em desmoronar. Você foi incrível lá dentro. Eu não sei se foi o suficiente. Foi. Eu vi o rosto do juiz. Ele te ouviu de verdade. 10 dias depois, a ligação veio. Gustavo estava no escritório quando Henrique ligou. A voz dele era contida, mas havia algo nela. Gustavo, a decisão saiu. E guarda compartilhada concedida. Laura pode ver a filha a partir de amanhã. Gustavo fechou os olhos, sentindo um alívio tão grande que quase doeu. Obrigado, Henrique. Não precisa agradecer. Foi um prazer ajudar. Ele desligou e imediatamente ligou para Laura. Ela atendeu no segundo toque, a voz ansiosa. Gustavo, a decisão saiu. Laura ficou em silêncio. E então, num fio de voz. E você ganhou. Guarda compartilhada. Você pode ver Helena amanhã. O grito que ela deu do outro lado da linha foi de pura alegria. Foi seguido de choro, de risadas, de uma mistura caótica de emoções que Gustavo sentiu até através do telefone. Eu vou ver minha filha, eu vou ver minha filha. Vai, e vai ser perfeito. Obrigada, obrigada, obrigada.
A voz dela estava completamente quebrada agora, mas era uma quebra feliz. Não precisa agradecer, só aproveita cada segundo. Gustavo desligou e ficou ali sentado, sentindo algo quente se espalhar pelo peito. Ele ajudara alguém a recuperar o que mais amava. E, de certa forma, ao fazer isso, recuperara a si mesmo também. Naquela noite, Gustavo jantou com Gabriel. Contou ao filho sobre Laura, sobre Helena, sobre o final feliz que às vezes a vida oferece quando menos se espera. Gabriel ouviu tudo com atenção e então perguntou: Papai, a moça bonita vai trazer a filha dela aqui? Por que você quer que ela traga? Porque eu queria conhecer. E porque você parece feliz quando fala dela. Gustavo piscou, surpreso com a percepção do filho. Talvez um dia, filho. Talvez um dia. No sábado seguinte, Gustavo levou Gabriel ao Parque Barigui. Eles estavam jogando bola quando seu celular tocou. Era Laura. Oi! Oi, Laura! Como foi? A voz dela estava radiante. Foi perfeito, Gustavo. Foi tudo que eu sonhei e mais. Helena me abraçou por tanto tempo que achei que meus braços iam cair. E ela chorou. E eu chorei. E foi a coisa mais linda da minha vida. Gustavo sorriu. Eu estou tão feliz por você. Tem mais uma coisa. O quê? Ela quer te conhecer. Quer conhecer o homem que ajudou a mamãe dela. E eu também queria. Queria que você conhecesse ela. Queria te agradecer de verdade. Gustavo olhou para Gabriel, que corria atrás da bola. Traz ela para o parque agora. Estamos aqui. Sério? Sério. Quero que você e Helena conheçam Gabriel. Acho que ele vai gostar de ter uma amiga nova. Meia hora depois, Laura apareceu de mãos dadas com uma menina de cabelos castanhos e olhos curiosos. Helena era exatamente como nas fotos, mas mais viva, mais real. Ela olhou para Gustavo com uma timidez adorável. Você é o tio Gustavo. Sou eu, e esse aqui é o Gabriel. Gabriel acenou, tímido também. Quer brincar com a gente? Helena olhou para a mãe, que assentiu com um sorriso enorme. Pode ir, amor. As crianças correram juntas e Laura ficou ao lado de Gustavo observando. Obrigada por tudo. Você já agradeceu o suficiente. Nunca vai ser suficiente. Você mudou minha vida. E você mudou a minha. Eles ficaram em silêncio, lado a lado, observando as crianças brincarem. E então Laura disse quase num sussurro: Sabe, durante 3 anos eu achei que nunca mais ia ser feliz, que tinha perdido minha chance. E você me mostrou que ainda havia esperança. Gustavo olhou para ela. E você me mostrou que eu ainda podia ser um bom pai, que ainda havia tempo. Acho que a gente se salvou. Ela disse sorrindo. Acho que sim. As crianças correram até eles, ofegantes e rindo. Mamãe, posso voltar aqui na semana que vem? Helena perguntou. Claro, amor. Laura olhou para Gustavo e havia uma pergunta silenciosa naquele olhar. Podemos? Podemos. Toda semana, se quiserem. Gabriel puxou a mão do pai. Papai, a Helena é legal. Posso brincar com ela sempre? Pode, filho. Sempre. Gustavo olhou ao redor. O parque. O sol começando a se pôr. As crianças rindo. Laura ao seu lado com um sorriso genuíno. E percebeu que aquilo era felicidade. Não a felicidade perfeita dos contos de fadas, mas a felicidade real. Construída sobre erros e recomeços, sobre segundas chances e coragem para mudar. Ele pegou a mão de Gabriel com uma mão e, quase sem pensar, segurou a de Laura com a outra. Ela apertou de volta. E ali, naquele parque em Curitiba, 2 famílias quebradas começaram a se reconstruir juntas. Porque às vezes a pessoa que você ajuda acaba sendo quem te salva também. E às vezes 6 palavras são suficientes para mudar tudo. Capítulo 7. Recomeços. 6 meses depois. Dezembro chegou trazendo o calor do verão paranaense e, com ele, o 6º aniversário de Gabriel. Gustavo estava na cozinha desde cedo tentando, pela 3ª vez na vida, fazer um bolo de chocolate do zero. As 2 tentativas anteriores haviam sido desastres documentados em fotos que Gabriel guardava como troféus de guerra contra as habilidades culinárias do pai.
Mas hoje seria diferente. Gustavo havia assistido a 2 vídeos no YouTube, ligado para Dona Márcia pedindo instruções detalhadas, e estava determinado a não queimar, murchar ou transformar a massa em algo que parecesse concreto. Senhor Gustavo, tem certeza que não quer que eu faça? Dona Márcia observava da porta da cozinha com uma expressão entre divertida e preocupada. A cozinha já estava numa bagunça considerável, com farinha no chão, chocolate derretido na bancada e Gustavo com uma mancha marrom no rosto que ele nem percebera que estava lá. Não, Dona Márcia, eu preciso fazer isso. Gustavo batia a massa com uma determinação quase cômica. Quantas festas de aniversário do meu filho eu perdi? 4. 4 aniversários em que eu estava no escritório e mandava um presente caro achando que resolvia. Esse ano vai ser diferente. Vou fazer o bolo, vou decorar a sala, vou estar aqui do início ao fim. Dona Márcia sorriu e foi ajudar mesmo assim, porque algumas batalhas não são para serem lutadas sozinhas. Com sua orientação, Gustavo finalmente conseguiu colocar o bolo no forno sem nenhuma catástrofe maior. Agora era só esperar 40 minutos e torcer para que o milagre acontecesse. Enquanto o bolo assava, Gustavo foi até a sala onde já haviam montado a decoração na noite anterior. Balões azuis e vermelhos, as cores favoritas de Gabriel, flutuavam presos a fitas que desciam do teto. Havia uma faixa escrita: Feliz aniversário, Gabriel, 6 anos, que eles mesmos haviam feito com cartolina e canetinhas. Não era perfeita. As letras estavam meio tortas e a cola tinha escorrido em alguns lugares, mas era feita com amor. Era feita por eles. Gustavo olhou para o relógio. Eram 8h15 da manhã. Gabriel ainda dormia. A festa com os amiguinhos da escola seria às 3 da tarde, mas a tradição que Gustavo estava criando era acordar o aniversariante com café da manhã na cama e o primeiro presente do dia. Ele subiu as escadas e parou em frente à porta do quarto do filho. Empurrou devagar e viu Gabriel dormindo de barriga para cima, com um braço jogado para o lado e a boca entreaberta. Ele estava maior. Nos últimos meses tinha dado um estirão. As calças que compraram em agosto já estavam curtas, mas ainda era seu menininho. Gabriel. Gustavo se sentou na beira da cama e tocou o ombro do filho suavemente. Acorda, campeão. Hoje é um dia especial. Gabriel abriu os olhos devagar, piscando contra a luz que entrava pela janela. Quando finalmente focou e viu o pai ao seu lado, um sorriso enorme se abriu no seu rosto. É meu aniversário. É seu aniversário. Gustavo sorriu de volta. E o papai fez uma coisa muito especial. Fiz café da manhã na cama. Bom, tecnicamente, a Dona Márcia fez o café da manhã, mas eu tentei fazer o bolo e ainda não explodiu. Então já é uma vitória. Gabriel riu, aquela risada solta e livre que Gustavo havia aprendido a amar nos últimos meses. O menino não ria pouco mais, mas quando ria, era genuíno. A terapia com a psicóloga que Gustavo contratara estava funcionando. Gabriel ainda tinha dias difíceis, momentos em que o trauma da ausência voltava à superfície, mas estavam mais espaçados. E mais importante, Gabriel havia aprendido a falar sobre o que sentia. Gustavo trouxe a bandeja que Dona Márcia havia preparado com panquecas, frutas, suco de laranja e um pequeno cupcake com uma velhinha. Esse é só o aperitivo. O bolo de verdade vem à tarde. Pode fazer um pedido. Gabriel fechou os olhos apertando com força. Aquela concentração intensa de criança fazendo pedido de aniversário. Então soprou a vela de uma vez. O que você pediu? Gustavo perguntou, sabendo que a resposta tradicional seria: não posso contar senão não se realiza. Mas Gabriel, sendo Gabriel, simplesmente disse: pedi que você nunca mais vá embora. Gustavo sentiu o coração apertar. 6 meses depois, o medo do abandono ainda estava ali, cicatrizado, mas sensível. Gabriel, eu não vou a lugar nenhum. E sabe como eu sei disso? Gustavo pegou o próprio pulso e mostrou o relógio. Aquele mesmo que usava desde que tudo começara.
porque todo dia às 5 horas esse relógio toca. E todo dia eu volto para casa, para você. E se um dia você precisar fazer uma reunião muito importante, tipo fechar um negócio gigante, aí eu vou fechar o negócio. E mesmo assim, vou estar em casa às 6 para jantar com você. Porque não existe nada no mundo mais importante que estar aqui. Gustavo bagunçou o cabelo do filho. Agora come, que você vai precisar de energia. Vem muita gente à tarde. A festa foi um sucesso absoluto. Gustavo havia convidado 12 crianças da escola de Gabriel, incluindo o melhor amigo que ele fizera recentemente, o Bruno. Eles brincaram de esconde-esconde pelo apartamento inteiro, fizeram guerra de bexigas d'água na varanda, com vista para o Parque Barigui, e quando Gustavo trouxe o bolo, torto, com a cobertura escorrida de um lado, mas feito com amor, todos cantaram parabéns em volume ensurdecedor. Você fez sozinho, papai? Gabriel perguntou, maravilhado quando viu o bolo. Bom, a dona Márcia ajudou um pouquinho, mas a maior parte fui eu. Está horrível? Está lindo, disse Gabriel com toda a sinceridade que uma criança de 6 anos consegue ter. E então ele fez algo que pegou Gustavo completamente desprevenido. Na frente de todos os amigos, dos pais que tinham ficado para supervisionar, de Dona Márcia e até da psicóloga que havia sido convidada, Gabriel abraçou o pai com força e disse alto: "Você é o melhor pai do mundo." Gustavo teve que lutar contra as lágrimas. Não conseguiu vencer completamente. Algumas escaparam, mas ninguém zombou. Os outros pais olharam com aquela compreensão silenciosa de quem sabe que famílias são complexas e que amor verdadeiro às vezes precisa ser reconstruído do zero. Foi no meio da festa que a campainha tocou. Gustavo foi atender e encontrou Laura e Helena paradas na porta, com um presente nas mãos. "Desculpa o atraso", Laura disse sorrindo. "O ônibus atrasou." "Vocês não estão atrasadas. Entrem." Helena correu direto para Gabriel, que largou os outros amigos imediatamente para mostrar a ela todos os presentes que tinha ganhado. As duas crianças haviam criado um vínculo especial nos últimos meses. Todos os sábados, sem falta, as duas famílias se encontravam no Parque Barigui, às vezes apenas para brincar, às vezes para piquenique, sempre juntos. Laura ficou ao lado de Gustavo, observando as crianças. "Ele está radiante", ela disse. "Está, e você também parece mais leve." Laura sorriu. Era verdade. Desde que recuperara a guarda compartilhada de Helena, ela parecia outra pessoa. Ainda trabalhava no restaurante, mas agora apenas em um turno. Gustavo a havia ajudado a quitar suas dívidas, não como caridade, mas como investimento numa amizade que se tornara fundamental para ele. "Você mudou nossas vidas, Gustavo, minha e da Helena. E vocês mudaram a minha e a do Gabriel." Eles trocaram um olhar. Algo havia crescido entre eles nos últimos meses. Não era pressa, não era desespero. Era algo lento, orgânico, construído sobre conversas tardias, cafés compartilhados e a compreensão mútua de duas pessoas que se encontraram quando mais precisavam. Depois que todos foram embora e Gabriel estava no sofá exausto, mas feliz, rodeado de presentes ainda por abrir, Gustavo se sentou ao lado dele. "Foi um bom aniversário?" "Foi o melhor." Gabriel bocejou, encostando a cabeça no ombro do pai. "Filho, posso te fazer uma pergunta?" "Pode." "Você se lembra daquele dia no restaurante? Quando você chorou e a moça, a Laura, te abraçou?" Gabriel pensou por um momento. "Lembro. Eu estava muito triste naquele dia." "Por que você estava triste?" Gabriel olhou para o pai com aqueles olhos grandes e honestos. "Porque eu tinha saudade da mamãe. E saudade de você. Você estava ali do meu lado, mas parecia que estava longe. Muito longe." Gustavo sentiu o peito apertar. "E agora? Eu ainda pareço longe?" Gabriel balançou a cabeça. "Agora você está aqui de verdade." Gustavo puxou o filho para um abraço apertado. "E vou estar sempre. Prometo." Naquela noite, depois que Gabriel adormeceu e Laura e Helena já tinham ido embora, Gustavo ficou sozinho,
na varanda do apartamento, observando as luzes de Curitiba se acenderem. Dali podia ver o Parque Barigui ao longe, a silhueta dos prédios do centro, a vida pulsante da cidade. Pensou em tudo o que havia acontecido nos últimos 6 meses, a dor de descobrir que estava perdendo o filho, o choque daquelas 6 palavras que Laura dissera, a decisão de mudar, a luta para se reconstruir como pai, e finalmente a recompensa, ver Gabriel feliz, ouvir sua risada, sentir sua confiança de volta. Pegou o celular e abriu a galeria de fotos. Encontrou uma foto tirada hoje à tarde, durante a festa. Era ele e Gabriel, cobertos de cobertura de chocolate, sorrindo para a câmera. Os dois tinham chocolate no nariz, nos dedos e expressões de felicidade absoluta. Gustavo colocou a foto como papel de parede. Era isso. Era essa a imagem que ele queria ver toda vez que desbloqueasse o telefone. Não o sucesso profissional, não os prêmios, não o status. Apenas ele e seu filho, bagunçados, imperfeitos, mas juntos. O telefone tocou. Era o escritório. Um sócio querendo discutir um contrato urgente. Gustavo olhou para a tela, para o nome piscando ali. E pela primeira vez em sua carreira, simplesmente desligou a chamada. Fosse o que fosse, eles podiam resolver sem ele esta noite. Porque esta noite pertencia a ele e ao aniversariante que dormia no quarto ao lado. E nenhuma emergência, nenhum negócio, nenhum compromisso profissional ia roubar isso dele nunca mais. Gustavo entrou no apartamento, passou pelo quarto de Gabriel para conferir se estava tudo bem e foi dormir com o coração leve. Amanhã seria um novo dia. E depois de amanhã, outro. E em cada um desses dias, ele escolheria estar presente. Escolheria ser pai. Porque no final, essa era a única escolha que realmente importava. E enquanto Curitiba dormia lá fora, Gustavo Bittencourt, empresário bem-sucedido, pai reconstruído, amigo leal, fechou os olhos sabendo que finalmente, depois de 5 anos perdido, havia encontrado o caminho de casa. O caminho sempre estivera ali, esperando. Bastava ter a coragem de olhar para onde realmente importava. E às vezes tudo que alguém precisa é de 6 palavras certas, ditas pela pessoa certa, no momento certo, para mudar tudo. Ele só precisa de uma mãe. Não. No final, Gabriel não precisava de uma mãe. Precisava de presença, de amor, de alguém que estivesse ali de verdade. E Gustavo, finalmente, aprendera a estar. E você, o que faria se percebesse que está perdendo quem mais ama por estar ocupado demais? Conseguiria ter a coragem de mudar? Se essa história tocou seu coração, deixe um like neste vídeo. Se inscreva no canal para mais histórias emocionantes que vão fazer você refletir sobre o que realmente importa na vida. E me conta nos comentários de onde você está assistindo, qual cidade, qual estado. Você já passou por algo parecido? Vamos formar uma comunidade de pessoas que acreditam que nunca é tarde para recomeçar e que a presença vale mais do que qualquer sucesso profissional. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma história pode mudar uma vida. Até a próxima história.